O hábito da leitura transforma e ilumina a vida das pessoas. Faz com que elas se tornem mais críticas em relação à realidade, ao mundo. Quando se abre um livro, todo o universo está ao nosso alcance. É preciso levar as crianças, os adolescentes, a praticar o exercício da crítica, da reflexão e da análise sobre o mundo em que eles vivem. Eu convidei o engenheiro civil e professor universitário Luiz Raimundo Azevedo para falar sobre a importância da leitura e também a questão dos autores. Seja bem-vindo ao Parlamento Literário. Remeto essa nossa entrevista àquela que você fez muito prazerosamente comigo na universitária. Então, naquela época eu me lembro que eu falava sobre João Guimarães Rosa e o embate que eu tive inicial na leitura de Guimarães Rosa. A época era os anos 50 e meu pai me deu de presente esse livro dizendo a mim: vai lá na viagem, te diverte. E realmente me diverti. Como eu acentuei daquela feita, da nossa entrevista, eu não compreendia bem o que queria dizer João Guimarães Rosa com certas palavras. E eu sublinhava essas palavras até trazê-las ao Caldas Aulete, que era o pai dos burros lá de casa, era o dicionário. De tal maneira que muitas das vezes eu me surpreendia porque não via a palavra inscrita no dicionário. E aí eu vinha compreender a diferença entre a linguagem escrita e a linguagem literária e a linguagem falada pelo povo. É fantástico a gente ver isso em João Guimarães Rosa, é fantástico, exemplar se ver isso em João Cabral de Melo Neto, poeta e diplomata. Eu tive uma satisfação muito grande em ser introduzido na poética de João Cabral de Melo Neto. Eu me lembro que eu fazia o curso de engenharia e buscava, no terceiro ano de engenharia, alguma inspiração para fazer um discurso de posse. Eu ia ser empossado como presidente do diretório acadêmico Walter Bezerra de Sá, da Escola de Engenharia, isso nos idos de 1964, imagine a dificuldade, não é? De tal maneira que li um poema chamado O Engenheiro, e aí vi a profundidade, a grandeza desse João Cabral de Melo Neto. A pessoa dizer coisas que naturalmente são abstratas, mas dizer essas coisas através de uma linguagem concreta. Mais tarde travei conhecimento com grandes escritos dele. Lhe falei certa vez de Morte e Vida Severina, da Educação pela Pedra. O que me fez retirar não foi a grande cobiça. O que apenas busquei foi defender minha vida de tal velhice que chega antes de se inteirar 30. Se abre o chão e te envolve, como mulher com quem se dorme. Esses são alguns dos brasileiros mais importantes, entre eles o Drummond, Carlos Drummond de Andrade, Pedra de Drummond, pedra em João Cabral de Melo Neto, pedra na minha profissão de engenharia. Já nos anos 60, comecei a ler com muita alegria Fernando Pessoa, não sem antes ter passado pelo Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira também exerceu um fascínio muito grande, não só pelos sermões que ele praticava, alguns deles aqui no Maranhão, mas também pelo papel de diplomata importante que Vieira exerceu.
Eu recordo que recentemente li em Arnaldo Nichier a tentativa que fez o padre Antônio Vieira em aproximar a comunidade judaica, comunidade financeira judaica, do El-Rei de Portugal. Ele interpretava que Portugal precisava criar a sua armada e não tinha dinheiro. E queria fazer com que aqueles judeus que estavam instalados em Recife pudessem servir de intermediários para que o reino de Portugal, não é, pudesse financiar essa armada que garantiria o poderio militar e o poderio intercontinental dos portugueses. A história nos mostra que El-Rei tentou enrolar os judeus e se deu mal, porque os judeus saíram de Recife, foram se estabelecer nos Estados Unidos da América, num lugar chamado por eles Nova Amsterdã. E você sabe que hoje a Nova Amsterdã é Nova York. Nova York nasceu exatamente, em grande parte, favorecida por essa leva de judeus que saíram do Nordeste brasileiro. No Maranhão eu tenho uma particular afeição por Ferreira Goulart. Ferreira, Poema Sujo, para mim é uma bela descrição. Ao conhecer o processo por onde passou Ferreira Goulart na formulação da sua poética, é que a gente vê o que é o dinamismo da formação de uma pessoa ligada às letras, não é? Como Ferreira Goulart. Ferreira Goulart é um grande exemplo para o Brasil inteiro, um ganhador de prêmios nacionais e internacionais importantíssimo, uma honra da literatura brasileira. Eu encontrei com o Nauro Machado uma certa vez, eu o acicatei, o provoquei dizendo: você é o nosso Ezra Pound do Maranhão. Ezra Pound estava muito ligado no meu gosto pela leitura a um irlandês, James Joyce, que escreveu Ulisses, outra memorável obra da literatura universal. E aí eu digo, eu só não quero ser seu Leopold Bloom. Para o Nauro Machado, ele riu muito. Nauro é uma das grandes expressões da poética maranhense. Riquíssima poética maranhense. O Nauro a interpreta com maestria, como também Ferreira Goulart, não é? Tem um apreço muito grande também por um humorista, vamos chamar assim, um jornalista, um humorista, um contista, um grande tradutor, que é o Milor Fernandes. Por Jorge Bernard Shaw, que é também um exímio ironista, vamos chamar assim, é um homem que usa a ironia como forma de vergastar os poderosos, como também o fez Milor Fernandes. Eu hoje me dedico à leitura, mais à releitura. Não é? Estou relendo alguns dos livros importantes com uma visão nova. Não é? Apesar de estar hoje beirando os 70 anos, não é? Mas hoje eu tenho uma visão que me permite, por exemplo, questionar certas anotações que fiz à margem, por exemplo, de um livro importantíssimo na minha formação, que foi Alice no País das Maravilhas. Alice, meet me under the gazebo in precisely 10 minutes. Eu me lembro muito bem, Rosal, que eu escrevia coisas que eu não entendia em alguns capítulos. Por exemplo, o que é o chapeleiro louco? You're back. Alice! O fato de Alice ter caído naquele buraco e a interpretação de que mais tarde eu vinha ver que as pessoas perguntavam o que aconteceria se a gente fizesse um buraco aqui em São Luís do Maranhão e chegasse do outro lado, no Japão, por exemplo, né? As pessoas
caíam até um certo ponto e depois era como se estivessem subindo até outro ponto. Isso é um problema de física que foi, inclusive, visto pelo Lewis Carroll. A interpretação que se dá e que Buñuel, o grande cineasta Buñuel, se utilizou dela em grandes filmes surrealistas, Miró, o próprio Dalí. Há, na verdade, uma interface importantíssima entre esse livro e o que esses cineastas, esses pintores, esses grandes artistas produziram. De tal maneira que isso me remete, hoje em dia, à minha infância. Por que é que eu gosto tanto de ler? Por que é que eu estou tentando estimular meus netos, como fiz com os filhos, a ler? Porque compreendo a importância para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal, dessa visão de mundo que eu tive com a leitura. Eu hoje vejo que uma das coisas importantes da educação brasileira, e eu me lembro que em certos instantes eu batalhei pela profissionalização no ensino médio, né? Batalhei pela profissionalização e vi que grande parte das dificuldades que a gente tem para ter um ensino médio de qualidade reside no fato de que nós não tivemos um bom alicerce. Os nossos professores primários são tratados assim como pessoas primárias, quando, na verdade, eu me lembro a reverência que eu fui ensinado a ter pelos meus professores, não é? Um professor meu, quando ele chegava em classe, nós nos levantávamos em sinal de respeito. Os professores meus, grandes professores meus, eram convidados para o meu aniversário. Eram pessoas que faziam parte da nossa família, porque eles eram entendidos como pessoas que eram coadjuvantes, importantes na minha formação, na formação da minha cultura, no estabelecimento das minhas melhores condições para que eu entendesse o mundo. E para que eu entendesse o mundo, eles também foram fundamentais, porque eles estimularam em mim o gosto da leitura. Hoje eu fico muito feliz em ter tido essa oportunidade que meus pais me deram de ler livros, de compreender o que os livros dizem e de discutir com eles. Muitas vezes meu pai levava jornal em casa, me lembra, ele era um oposicionista doente, levava o jornal O Combate, o Jornal do Povo, e ele lia um pedaço e me passava o outro pedaço. Aí eu terminava de ler e disse: "O que tu achaste?" Muitas das vezes eu ficava embatucado, não compreendia bem. Então eu comecei a entender que ler livros, ler jornais, se manter atualizado e compreender o mundo é importante em todos os instantes da nossa vida. E é isso que eu pratico, e é isso que eu tento botar nos meus meninos, nos meus filhos e nos meninos dos meus meninos, que são os meus netos, na esperança de que com isso eles sejam melhores cidadãos e, compreendendo o mundo, eles possam mudá-lo. Obrigado, Rosalvo, por essa oportunidade, e eu estou à sua inteira disposição. Falar sobre essas coisas que eu gosto sempre me encanta. Muito obrigado, hein? Na trajetória da humanidade, a perseverança foi fundamental. As pessoas que fizeram diferença no mundo sempre passaram por dificuldades e reflexões, mas elas souberam sim canalizar a energia essencial contida nelas para alavancar as suas conquistas, os seus projetos e os seus sonhos. Assim, poderemos fazer com os nossos filhos, desde cedo, mostrar a eles que o hábito da leitura nos transporta para a imensidão de nossas potencialidades interiores. Só assim poderemos sonhar com um mundo melhor.